na sequência da palavra que nós estávamos trazendo no domingo passado, nós falávamos assim que Paulo, lá em Romanos 10, 9, ele falava assim, se confessar a Jesus Cristo como Senhor, né? Então, aquele que crê Jesus ressuscitou, que a Filha de Deus ressuscitou, e declarar Ele como Senhor, será salvo. Em outras palavras, quem invocar o nome do Senhor, será salvo. Se nós lembrarmos daqueles dois ladrões que estavam lá na cruz, foram crucificar lá com Jesus, um deles, que é o Dimas, né? Não é o ladrão bom, mas assim, aquele que se compadeceu de Jesus, ele falou: Senhor, lembra-se de mim quando chegares ao paraíso. Então, ele invocou Jesus como Senhor, e ele foi salvo. Então, a salvação, a justificação, ela passa por você reconhecer Jesus como seu Senhor. E na sequência, quando nós paramos aí a leitura da palavra, mas se você continuar lá em Romanos 10, 12, e aí veio a palavra para nós continuarmos um pouco esse tema aí que nós estamos falando, 10, 12, fala assim, não, 10, 13, por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí, Paulo pergunta, como, pois, invocarão aquele em que não creram? Faz uma pergunta. Como que vai invocar o nome daquele em que não creram, principalmente os judeus, né? Aí, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? Uma outra pergunta. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés do que anunciam coisas boas. Então, irmão, nessa linha que o Senhor me trouxe aqui a palavra para nós continuarmos, assim sendo ministrado, preparado para Deus, para a obra que Ele quer completar na nossa vida. Aquele que começou a boa obra, né? Ele está trabalhando. Quando nós falamos aqui em trazer a palavra, em conhecer a palavra, eu fico muito feliz. Essa semana eu estive aqui na quarta-feira no culto dos homens, né? Muito feliz aí com o cuidado da oportunidade do irmão Walter, né? Trazer a palavra, né? Teve uma mensagem muito bonita, assim, muito gostosa, né? Quem estava aqui, ele abriu o coração, deixou, ele tinha preparado, né, todo um roteiro, né, irmão? É assim mesmo, né? Aí o Espírito Santo deu uma direção para ele, diferente, mas assim, na linha com que ele estava fazendo, e foi um momento muito abençoado. Então, nós estamos vendo aqui o seguinte, né? A pergunta, como crerão naquele de quem nunca ouviu falar? Então, nós somos chamados para isso, para falar. O irmão Aldomiro, né? Nós estamos aqui em vias aí de tê-lo despedindo aqui da nossa igreja aqui de Osasco para ir para Sorocaba. Então nós estamos orando faz tempo, né, meu irmão? Está tudo certo lá na casa já? Já assinou o contrato lá? Olha só que bênção. Então eles foram para Sorocaba, semana já arrumou a casa, né? Agora está acertando os pontos finais para nos ajudar no ministério lá em Sorocaba. Assim como o Márcio, né, que tem sido levantado, quantos outros irmãos Cid no trabalho da igreja, quantos outros que estão aqui presentes, que o Senhor já não encheu de potencial e que nós queremos dar oportunidade para vocês crescerem, trazer, ser assim, experiente na palavra, mas assim, nós temos bastante oportunidade para isso. Temos os trabalhos nas quarta-feiras, como eu disse, né, os cultos no lares. Quantos cultos você não poderá? Quero fazer um trabalho lá na minha casa, né? O pastor vai estar com vocês, mas vocês mesmos podem trazer a mensagem. A gente vai lá para apoiar. Não precisamos estar lá para ministrar, nós vamos lá orar, apoiar, né? Mas assim, à medida que vocês vão se envolvendo, Deus vai dando experiência. É isso que nós precisamos.
Porque a palavra faz assim, essa provocação, né? Como é que, no verso 13, no verso 14, como invocarão aquele que não creram? Como crerão? E como crerão naqueles em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, pregar a palavra não é só vir aqui na igreja, aqui aos domingos, mas lá é só o pastor Rodrigo, pastor Aguiar, pastor João, né? Não, irmãos, tem muitas possibilidades. E a hora que você estiver preparado, você vai ter oportunidade aqui, a gente vai dividindo aqui. Você pensa que é fácil trazer a palavra aqui? Irmão Walter, foi fácil preparar a palavra? Não, foi fácil não. Por quê? A responsabilidade de vir trazer a palavra, ela vem com um amadurecimento nosso. Então nós queremos que vocês vão amadurecendo, preparando, para poder a gente, quem sabe, né? Eu estava falando, né? O irmão Aldomiro está preparado para ir lá para Sorocaba. Quem sabe eu não esteja, Deus não tenha plano para eu ir para uma outra ocasião no mesmo domingo, um outro trabalho. Quem vai ajudar o pastor Rodrigo? Né? Então nós precisamos estar preparando pessoas. Então aí vem a palavra. Quem invocarão aquele que não creram? E como crerão aquele que não ouviram falar? E como virão se não há quem pregue? Então, o trabalho dos professores da nossa igreja é um treinamento. Preparar um culto para as crianças é um treinamento. Fazer um culto no lar é uma oportunidade para vocês. E nós vamos apoiar sempre esse trabalho. Bom, mas a palavra que eu quero ministrar hoje está lá em Mateus 4, do verso 1 a 11. Prepare aí então, abra a sua Bíblia, Mateus. Vamos falar das tentações, as tentações, né? A tentação de Jesus. Foram várias. Mateus 4, de 1 a 11. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse-lhe: se tu és filho de Deus, ordena a essas pedras que transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos darás ordem a teu respeito, e eles te sustentarão como as mãos, para que não tropece em pedra alguma. Mas Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Então Jesus lhes ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestará culto. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e passaram a servi-lo. Feche os seus olhos, curva sua fronte, vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero agradecer, meu Pai, em nome de Jesus, estar aqui à frente para ministrar, Senhor Deus, essa palavra. Quero agradecer por tudo que o Senhor já ministrou em nossos corações, usando os ministros do louvor, para preparar até sem saberem o tema dessa mensagem, Pai. Eu quero agora, Senhor Deus, dar plena liberdade ao Espírito Santo para Ele ministrar aqui. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça, porque não é para eu aparecer, mais a Tua palavra, Senhor Deus, seja encontre guarida em nossos corações. Pai, venha abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, e agora também, na autoridade de Jesus, eu repreendo todo espírito de dispersão em nosso meio, e também que os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir ao Senhor e recebermos daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
O tema é tentação, mas eu não vou falar da tentação de Cristo. Eu vou falar da reação de Jesus a essas tentações que Satanás lhes trouxe, né? Então, o que nós podemos ver aqui? Que Jesus Cristo, por 3 vezes, ele rebateu a tentação de Satanás com a palavra, com a mensagem, está escrito, né? Não só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, só a Ele prestará culto. Está escrito. Por 3 vezes, Jesus falou, está escrito lá na palavra. Então, na segunda vez que Satanás faz a pergunta para Jesus, sabendo que Jesus conhece como ninguém a palavra, porque ele é a própria palavra, ele falou, então eu vou pegá-lo na palavra. Não está escrito, né? Depois que ele falou dos pães, né? Está escrito que não só de pão viverá o homem. Ele falou assim, bom, já que quer se usar a Bíblia, então não está escrito lá, né? Lança-te daqui que o Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardar, para te cuidar. Aí Jesus falou assim, também está escrito. Então Satanás também conhece a palavra e falou, não está escrito? Aí vem a pergunta, quantas vezes, eu creio que tem muita gente aqui que já usou, mas quantas vezes você usou conhecimento seu da palavra para colocar para alguém, olha, está escrito na Bíblia isso aqui? Alguma situação que você viu que estava acontecendo, falou assim, olha, lembra o que está escrito? Então, é um pouco essa a provocação da nossa palavra. Nós temos que trabalhar fortemente no conhecimento da palavra, essa é a direção que Deus tem dado para a nossa igreja, e não adianta eu querer pegar atalho, não adianta eu querer saber só vir aqui para o culto, saber entender o que está falando aqui, não, como foi dito, o nosso culto são todos os dias, né? Nós temos que estar preparados todos os dias. Então, a importância da palavra, primeiramente, nós queremos valorizar, que vocês saiam daqui hoje entendendo a importância da palavra de Deus. Quem batizou na nossa igreja, IBFO ou IBFS, sabe que foi ensinado que a Bíblia é a nossa única regra de fé e confiança, bem? Amém. Lembram disso? Não existe um outro livro que nós seguimos que esteja acima da Bíblia. A Bíblia é a palavra final. É a única. Ah, pastor, tal fulano trouxe um livro que diz tal coisa. Esquece outro livro. O que diz a palavra? É isso que vale. Então, nós queremos que os irmãos entendam isso aqui, né? Que nós não podemos nunca duvidar que a Bíblia é um livro inspirado divinamente por Deus. Tanto é que eu convido você a ver agora a palavra. Olha o que Paulo falou em 2 Timóteo 3,17. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3,17, 16 e 17. Olha só o que diz Paulo para Timóteo. No verso 16: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir justiça. Para quê? A fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Então, tem uma outra versão que fala, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra de Deus. E 2 Pedro 1, de 20 a 21, também a palavra de Deus diz aqui, sabendo primeiramente isto, presta atenção, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Vamos ver na nossa versão que você tem aí, que é aquele que tem a Bíblia ao meio do século 21, 2 Pedro 1, de 20 a 21, diz assim, sabendo antes de tudo que nenhuma profecia de Escritura é interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana,
mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Então, profecia nenhuma é do homem. Todas elas são inspiradas por Deus. Não estou falando das profetadas, né? Falando de profecias, é diferente. Então, nós temos aqui que eu queria que você entendesse. Nós, aqui da Igreja Batista da Família, nós não cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus. Opa, presta atenção. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Olha, a Bíblia tem a palavra, não tem, ela é a própria palavra de Deus. Então, nós temos que entender isso e dar valor a esse livro que às vezes vai ficando lá no esquecimento. Às vezes vamos buscar outras leituras, esquecemos de conhecer o principal. Se você crê que Jesus Cristo, mas tem gente que crê em Jesus Cristo, mas não crê na palavra, você já viu isso? Ah, pastor, a Bíblia tem algumas situações que eu acho que não procedem. Misericórdia. Misericórdia se tiver alguém aqui na nossa igreja, nesse momento aqui, que acredita em Jesus Cristo, tem Ele como seu Senhor, mas acho que tem algumas citações da Bíblia que não são bem assim. Misericórdia, irmãos. Se você não crê na palavra, então você não crê em Jesus porque Ele é a palavra. Então você pega tudo e joga no lixo, porque se você não crer na palavra, você não crê em todo o fundamento, porque a Bíblia, no Velho Testamento, indica para a vinda de Jesus. E depois Jesus traz toda a referência de que a palavra está cumprindo através do testemunho de vida dele. Então, não aceitando de forma nenhuma dúvida, né? Que a palavra de Deus é verdadeira, que não tem nada, né? Não tem nada que discutir que ela é verdadeira ou não. Tem pessoas que falam assim, pastor, aquele negócio lá, que Deus mandou fogo, né? Que queimou Sodoma e Gomorra, né? Aquilo lá, fogo do céu. Ou então fala assim, né? O Jonas foi engolido por um peixe. Onde já se viu? Ficou 3 dias na barriga do peixe. Ou então fala de Adão e Eva. Adão e Eva. Olha, irmãos, todas essas palavras, Jesus testificou. Então, se você não crer na palavra, você não crê em Jesus, porque Jesus falou assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, convém que o Filho do Homem também fique 3 dias sepultados. Jesus foi falando também do sangue de Abel, que clama. Jesus atestou todas essas passagens da Bíblia. Quando você vê lá a passagens aí, você vai ver mais para frente, né? Por exemplo, Mateus 22, 29 fala de Jesus caminhando com os discípulos para Emaús. Os discípulos lá de Emaús, que é uma cidade vizinha a Jerusalém. Lá, a palavra diz que Jesus citou desde Moisés até os tempos atuais. Se Jesus citou a Bíblia e você acha que a Bíblia não é verdadeira, então você não crê em Jesus. E Jesus foi muito testado na época, né? Os saduceus, por exemplo, eram doutores da lei que queriam ridicularizar. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias. E teve um momento lá que a Bíblia fala, né? E que eles pegaram, nessa passagem, Mateus 22, 29, exatamente a dos saduceus. Ela fala que os saduceus pegaram Jesus, né? E falaram assim, Jesus, você está falando que essa passagem da ressurreição é verdadeira, que eles não acreditaram na ressurreição? Imagina então o seguinte, o que diz a lei? A lei não fala que se um irmão morrer e não deixar descendente, os outros seus irmãos têm que casar com a viúva para gerar um descendente, para aquele irmão não ficar sem uma descendência? Tá. Imagina uma família que tem 7 irmãos. Olha o que eles falam para Jesus. E os 7 irmãos vão casando com a mulher, e não tem filho, vai o outro, não tem filho, vai o outro, tal. Então ela foi esposa de 7 irmãos.
Morreram todos. Quando chegar lá, na ressurreição, né, todo mundo vai estar lá juntos. Quem vai ser? Vai ser esposa de qual deles? Jesus, pensando, já entendendo bem que eles estavam contestando a ressurreição, querendo ridicularizá-lo, ele pega e fala o seguinte: vocês não declaram que vocês servem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Sim. Então, vocês também não declaram que Deus não é Deus de morte, mas Deus de vivos? Sim. Então, como é que ele pode ser Deus de mortos que já morreram? Se não, porque ele já viu eles ressurretos. Então, ou seja, Jesus dá, né, uma resposta à altura para eles. Então, nós estamos vendo aqui o seguinte: todas as escrituras são referendadas por Jesus. Tudo está aqui. Então, de forma nenhuma nós podemos aceitar alguém falar que a Bíblia é um engodo. Porque se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a palavra, vem falar com os pastores. A escola bíblica está aí para ensinar, né? Mas não aceite duvidar da palavra de Deus, porque nós temos que entender que a Escritura foi divinamente inspirada desde que foi nos tempos de Moisés. Moisés recebeu a lei, os 10 mandamentos, mas ele também foi o autor, né? Foi o autor dos livros da lei, dos Pentateuco. Depois vieram os profetas, foram 40 ao todo, foram 40 pessoas que escreveram a Bíblia ao todo, em épocas e cenários diferentes. Pensa você se não é de Deus, que as pessoas que escreveram na época de Moisés, que escreveram depois na época de Isaías, que escreveram em outras épocas, foram trazendo as coisas harmoniosamente, se não fosse Deus, inspirado por Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Que não tem como uma Bíblia, um livro, né, escrito por 40 pessoas em épocas diferentes, fosse tão harmoniosa, porque o Deus é o mesmo, né? Ontem, hoje e sempre. Então é Ele que é o inspirador da palavra. Então nós não podemos ter dúvida nenhuma, né? E o que nós vemos aqui? Dentro de, primeira coisa, é entender a autoridade que tem a palavra de Deus. Ela é inspirada, a palavra, como nós vimos aqui em 2 Timóteo, né, 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. E Ele nos deu ela útil para o ensino, para a correção, para repreender e para a educação na justiça. Então, a palavra de Deus é super importante na nossa vida, que nós conheçamos ela, para que ela faça no momento certo. Você fala assim: mas está escrito. Se tiver qualquer coisa diferente, que você tiver alguém ensinando qualquer coisa diferente da Bíblia, você tem que contestar. Aqui na igreja, inclusive, se o pastor Aguiar, pastor Rodrigo, quem for, que vier aqui ao culto, falar qualquer coisa diferente do que está na Bíblia, você tem todo o direito, né, e obrigação de falar: pastor Aguiar, pastor Rodrigo, né, no momento oportuno, falar assim: olha, eu anotei lá um negócio que me causou dúvida. Eu não posso ficar em dúvida de jeito nenhum, né? Então, como é que pode o pastor falar um negócio se a Bíblia falar é outra? Está errado? Se nós mudarmos uma vírgula, que já foi falado aqui, né? Se vier um anjo do céu, descer um anjo agora aqui, e vier para mudar uma vírgula, é anátema. Anátema, no mínimo, quer dizer maldito, né? Aliás, no mínimo é abominável por Deus, e com todas as palavras, é maldito aquela pessoa que tentar mudar uma palavra, acrescentar uma vírgula, aquilo que Deus revelou. E não há nenhum profeta depois de Jesus. Ele é o último, né? É o alfa e o ômega. Então Deus fala assim, mas a Bíblia já está escrita, já está fechada, né? O livro do Apocalipse é a revelação dos tempos do fim. Mas, irmãos, prosseguindo aqui, então vocês entenderam como é bom a gente saber o que está na Bíblia. Então, mais importante, não é só bom, é importante, é necessário
que conhecemos a palavra de Deus. E eu queria trazer para vocês uma outra visão da importância da palavra de Deus. Se você abrir lá no livro de Esdras, Esdras foi um dos profetas depois que o povo de Jerusalém, o povo de Israel voltou do exílio. Esdras está lá antes de Salmo, né, de Jó, Esdras, Neemias, Esther, Jó. Lembra? Jonas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. Esdras 7, 10. O Esdras achou o livro da lei que estava sumido. O que aconteceu com o povo de Jerusalém, o povo de Israel? O povo de Israel foi levado ao cativo, foi levado presos, cativo, como escravos, porque eles estavam totalmente fora da vontade de Deus. Porque eles deixaram de seguir a palavra de Deus. E a partir do momento em que eles se afastaram de Deus, Deus permitiu que eles fossem levados ao cativo. Mas assim que voltaram, Esdras encontrou o livro da lei. E olha no capítulo 7, antes de Neemias, Esdras 7, 10. A palavra diz assim: porque Esdras tinha se disposto no coração. Esdras sentiu a direção de Deus no seu coração, ele está disposto a estudar a lei do Senhor, praticá-la e ensinar a Israel os estatutos e normas. Então, Esdras decidiu no seu coração buscar a lei, conhecer a lei, entender da lei. Não somente isso, mas também praticá-la. Não somente praticá-la, como também ensinar ao povo de Israel. Irmãos, nisto você vê uma obrigação nossa. Enquanto Igreja de Cristo, nós temos de buscar a lei. Não é a lei lá do Antigo Testamento. Buscar a palavra de Deus. Naquela época, só tinha os livros da lei. Mas depois Deus foi inspirando os profetas, então hoje nós temos a Bíblia. E nós vamos falar ainda um pouquinho da história da Bíblia para vocês. Mas a nossa obrigação é não somente conhecer o que está escrito, porque o diabo conhece o que está escrito, né? Então nem por isso ele foi aprovado por Deus, ele está condenado. Por quê? Uma coisa é conhecer o que está escrito, mas nós temos que entender o que está escrito, não é? Como é que nós vamos entender o que está escrito? Estudando, buscando palavras, buscando respostas, entendendo. Eu fico assim, eu me lembro, irmãos, quando eu comecei no outro ministério, né? A minha história da palavra não é assim tão antiga. Eu, com 40 anos que eu fui aceitar Jesus, conhecer Jesus, e comecei a caminhada. Mas quando a gente começou a participar do ministério lá da Igreja Batista de Nikkei, e o pastor Kamakura, ele era um mestre na palavra, sempre trazia revelações e tal, e eu não ia para a igreja sem um bloquinho e uma caneta na mão, para anotar. Hoje nós temos a gravação, você pode estudar com mais calma, ou mais anotar aqui coisas para você falar assim, puxa vida, aquilo lá falou comigo, né? Então, o que acontece aqui? Eu queria estudar, entender, porque só de saber o que está escrito, você esquece. Mas à medida que você entende, você vai para o segundo passo, praticar. Mas não entende, como é que você vai praticar? Então, nós temos 4 pilares para sermos abençoados. Primeiro, buscar a palavra do Senhor. Segundo, buscar entender a palavra do Senhor. Terceiro, praticar a palavra do Senhor. E quarto, ensinar a palavra do Senhor. Pastor, mas eu não sou mestre, meu chamado é outro. Não. Discordo. Se você for ler lá em Efésios 4:11, fala dos 5 ministérios que Jesus dá. Uns foram chamados para pastores, outros para mestre,
outro para profeta, outro para evangelista e outro para apóstolo. Outro apóstolo. Irmãos, então continuando aqui. Você não foi chamado para mestre? E você foi chamado para evangelista? Uns sim, nem todos. E nós todos temos a obrigação de evangelizar. Não é assim? Então, você pode não ter sido chamado para mestre, ou teve. Mas a palavra do Senhor fala assim: ensina teus filhos no caminho que devem andar. Nós temos que falar da palavra com aqueles que vêm até nós. E como é que você vai ensinar aquilo que você não sabe? Então nós temos a obrigação de saber, porque a palavra do Senhor, né, 2 Timóteo, não, em Hebreus 5,11, Hebreus 5,11, vou deixar para falar mais um pouquinho à frente. A palavra do Senhor, ela nos traz a missão, ela traz a nossa missão de conhecer, entender, praticar e ensinar. Por quê? Muitas pessoas, você pode ter sido, por isso que eu falei assim, glória a Deus, as mulheres aqui têm sido atendido mais o chamado de ajudar na escola bíblica, melhor, no ensino das crianças. E os homens têm alguns que têm mais o chamado aqui para o estudo bíblico. Mas irmãos, quantos de vocês tiveram a oportunidade de preparar uma aula para as crianças, ou preparar um culto na sua casa? Falou assim: eu quero trazer uma mensagem. Vocês vão aprender a palavra, mas você não é só para aquele momento. Porque o tempo inteiro nós somos obrigados, somos levados à tentação, assim como Jesus foi. E quantas vezes você foi tentado e você falou: não, está escrito, não só de pão vive o homem. Eu não vou dizer essa passagem, mas você se lembra alguma vez, recentemente agora, vamos falar no último mês, que você falou: não, veio uma pessoa falar alguma coisa, eu falei: não, posso, porque está escrito isso. Irmãos, para que o Senhor nos deu a palavra de Deus? Ainda hoje foi falado aqui no púlpito, né? Ainda bem que o Senhor nos deixou a sua palavra gravada. Então, eu queria dizer para os irmãos que tem lá em Filipenses 3,12, tem uma passagem que Paulo fala aos Filipenses, dizendo o seguinte, e assim, em síntese: nós fomos alcançados para alcançar. Você foi alcançado pelo Senhor para alcançar outras pessoas. É a sequência da palavra do domingo passado, isso aqui que eu estou dizendo. Então, Filipenses 3,12. Temos uma missão, temos pessoas que vão depender da nossa palavra. É lógico que é o Espírito Santo que convence do pecado, e pode ser o pastor que vai lá fazer uma oração, mas você tem que conhecer para trazer as pessoas a despertar, porque é pela palavra que sois salvos, né? Não que eu já tenha alcançado, Filipenses 3,12, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo pelo que também fui alcançado em Cristo Jesus. Então, nós poderíamos trabalhar aqui num projeto de alcançados para alcançar. Ou também, usando o que está escrito lá em 2 Coríntios 5,18, que Deus nos reconciliou com Ele para que nós reconciliássemos os outros. Amém? Amém. Deus, vou repetir, poderemos ser também reconciliados para reconciliar. A nós todos nós foi dado o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, se você não tiver em paz com alguém, é para isso que Deus nos deu. Nós primeiro temos que reconciliar com Deus. E a partir do momento em que nos reconciliamos com Deus, Ele nos prepara para reconciliar com os outros. Então, nós somos aqui alcançados, fomos alcançados por Cristo para alcançar outras pessoas. Nós fomos reconciliados com Deus para reconciliar outras pessoas. É uma frase que eu vi essa semana nesse estudo que eu estava preparando, que eu achei muito interessante.
fala o seguinte: eu e você não somos um ponto final na obra de Deus, nós somos apenas uma vírgula. Amém? Amém. Porque ela continua através das nossas vidas para alcançar outras pessoas. Então, Deus não parou, não terminou a obra quando você conheceu a Jesus. Não, nós só temos ainda, como foi ministrado aqui no louvor, né? Eu sempre falo para vocês, né? Não existe coincidência, existe Jesuicidência. Muitas vezes, né, o pastor Rodrigo fala coisas aqui que eu estava, né, o Espírito Santo já tinha falado no meu coração. Hoje foi muito ministrado aqui na hora do louvor, basicamente o fundamento dessa palavra, que é o Espírito Santo que dirigiu para falar. Porque Deus está preparando pessoas, e aqui no meio nosso aqui tem muitas pessoas que Deus vai usar muito, mas só que nós precisamos abrir os nossos olhos, ter esse entendimento. Porque qual que é o natural? Nós vimos buscar, vimos receber, mas Deus falou assim: filhinho, filhinha, o que eu tenho para você é muito mais do que você está pedindo. A palavra diz assim: Deus nos dá infinitamente mais do que nós pedimos, quando nós sabemos o que nós estamos querendo, quando nós entendemos a vontade dele. Então, como a igreja de Jesus, né? Então eu falei para vocês dos 4 pilares, né? Nós precisamos conhecer a palavra, entender a palavra, não é só saber que está lá na Bíblia. Eu acho que está na Bíblia, é isso, hein? Mas e daí? Como é que eu aplico isso? Porque eu preciso praticar. Porque não adianta só saber que está na Bíblia. Eu preciso viver aquilo, porque aquilo lá na minha vida é que vai fazer a diferença. Lembra que eu falei para vocês, Romanos 1,16? Olha só, como que Deus vem trabalhando, né? A mesma palavra vem sendo construída, né? Romanos 1,16 fala: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Para quê? Para salvar todos aqueles que creem. Então, nós temos aqui o Evangelho não é para nos envergonhar, pelo contrário, é para usar, porque ele é poder de Deus. Então, Hebreus 5,11. Agora, olha só o que Paulo fala, né? A gente acredita que seja Paulo o autor de Hebreus, outros falam outras pessoas. Mas enfim, o autor de Hebreus fala o seguinte: foi de Timóteo, Tito, antes de Tiago, vem Hebreus. Diz assim a palavra do Senhor: sobre isso temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vós tornaste lentos para ouvir. Em outra versão, na NVI, diz assim: a esse respeito, tem muitas coisas difíceis para explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Então, Paulo, o autor, está dizendo: de fato, embora já devessem ser mestres. Então nós temos que ser mestres. Embora devessem ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornasse necessitados de leite, não de alimento sólido. Então tem 2 tipos de alimento na palavra: o alimento leitinho para os bebês espirituais, e à medida que você vai crescendo, você tem que dar já um alimento, não mais para criança, já dá alimento para adulto, alimento sólido. Então, o autor está dizendo o seguinte: olha, vós tornais-se lentos, tardio em aprender. O tempo que já se passou, você já devia ser mestre, já devia Deus estar já te usando já, mas eu vou ter que ensinar princípios básicos. Irmãos, pensa você que existe 2 tipos de alimento. Para criança, bebezinho, vamos pensar aqui, a Júlia, quanto tempo ela tem? 1 ano e 4 meses. Você já dá feijoada para ela? Churrasco? Não dá, né? Porque você mata a menina, porque o organismo dela ainda não está preparado, nem estrutura formada para aquele alimento. Então você tem que dar caldinho, sopinha, né? Comida mais amassadinha, né? Papinha, né? Leitinho. Mas, à medida que ela cresce, ela não vai mais querer isso, não é verdade?
a criança já quer, o Rafael e a Rebeca, né? Eles já comem carne, já tem toda a estrutura para receber, digerir. Mas Paulo está falando o seguinte: quisera eu estar dando alimento sólido para vocês, mas vocês ainda estão na tardio, já deveriam ser mestres. Irmãos, isso é uma coisa para nós pensarmos o seguinte: à medida que nós vamos avançando, como foi falado assim, eu preciso buscar mais, conhecer mais o Senhor, porque Ele tem muito para nos dar, muito. E essas coisas vão nos ajudando na nossa vida, vai ajudando a melhorar a nossa visão. Você vai errando menos, ajuda na sua vida pessoal, na familiar, ajuda nos seus negócios, porque você vai tendo sabedoria. E o bom de ser cristão é isso, porque as nossas armas não são carnais. Agora, se nós somos cristãos, mas não sabemos usar as armas que é andar no sobrenatural, ter assim, a direção de Deus para a nossa vida, nós sofremos. Nós não recebemos aquilo que Deus quer nos dar. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: Jesus veio na plenitude dos tempos. Pensa bem como é que Deus está trabalhando para chegar até nós. Jesus veio na plenitude dos tempos. Jesus veio na época do quarto império que dominou o mundo. Pensa por que ele veio na plenitude dos tempos, era o quarto império romano. Volta para trás. O primeiro império dos 4 impérios mundiais que dominou, que tinha uma força de dominar o mundo, começou com o Império Babilônico, né? Nabucodonosor. Quem viu o seriado lá aprendeu bastante, né, nesse momento que o povo de Deus era cativo dos babilônicos. Irmãos, naquele tempo, qual que era a visão? Já tinha-se uma visão que o mundo poderia ser uma grande nação. Essa visão de globalização foi plantada lá atrás do Império Babilônico. Depois, quando os babilônios caíram, vieram os medo-persas, que tinham também a mesma visão ainda de uma grande nação, de um povo só, de um domínio, de colocar todo mundo debaixo da mesma autoridade. Mas os medos-persas também caíram e vieram depois a Grécia, né? Com Alexandre o Grande. Aí eles dominaram o mundo também, né? Houveram um grande avanço de domínio, só que eles trouxeram uma coisa diferente. Além de dominar, assim, como estavam dominando os babilônicos e os medo-persas, também os gregos, né? O Alexandre o Grande implantou ali a cultura nova. Trouxe ali uma forma nova de se ver as coisas, trouxe assim um foco na questão do valorizar ideias, a arte, uma visão diferente. Inclusive foi o berço, né, da filosofia que começou ali na época desse domínio. Nós temos ali ideias que alcançaram o mundo, como a filosofia de Sócrates, Platão, né, Aristóteles, né? Essas ideias foram implantando, criou o que eles falam de a helenização, que é o helenismo, essa nova visão que alcançou e dominou uma boa parte do mundo. Então as pessoas, além de que a língua era uma língua que foi dominando e era uma coisa muito popular, o grego, a língua grega, né? Por isso que a gente fala muito, isso aí para mim é grego, né? Porque muitas vezes, né, o mundo, de uma certa forma, naquela época, foi dominado pelos gregos. Então tinha que se aprender a língua dele. Mas aí veio o Império Romano, e é onde nós estamos falando de Jesus veio na plenitude do tempo. Por que o Império Romano foi importante? Porque o Império Romano, por sua vez, ele construiu estradas por todo lugar, ligando tudo com todos. E Jesus precisava evangelizar. Jesus precisava ir até as pessoas. Então agora tem cidades, né, caminhos abertos, né? Os apóstolos vieram e se expandiram, porque antes não tinha acesso. Então veja bem, cada um teve o seu momento. E aonde nós estamos hoje, na era da comunicação global, né? Hoje nós estamos, quem estava em casa vendo os jogos, viram direto da Rússia, né, como a gente vê pela internet, em tempo real,
Hoje nós temos a comunicação. Esse culto, por exemplo, poderia estar sendo assistido lá no Japão, na Rússia, na Itália, se tivéssemos uma internet direta, como é possível. Então, o que aconteceu? Deus começou lá atrás um movimento de colocar, assim, de globalização, já começou lá atrás. Quando se foi se preparando, Jesus veio na plenitude dos tempos. E no tempo que Jesus veio, que ele trouxe o reino de Deus, que foi colocado para os apóstolos, seus discípulos levarem, e nós somos dando continuidade ao trabalho dos seus apóstolos, né, que a nossa igreja é apostólica, né? Não é romano, mas é batista. Então, nós levamos essa palavra. Agora, olha os meios que nós temos à nossa disposição. A gravação dessa mensagem, a divulgação dela, num simples clicar, né? Depois de digitalizado, você manda aqui para ele, manda para o outro, manda para o outro. Então, isso é uma coisa que Deus já tinha preparado lá atrás, para todo mundo ouvir o Evangelho. Irmãos, é tremendo o que Deus tem preparado. Você hoje, você pode através do seu celular, né? Você pode através do seu celular baixar a Bíblia em várias versões, tá bem? Você pode ler a Almeida, a revista atualizada, a NVI, é só você configurar. Então, para vocês terem uma ideia, a Bíblia, que começou a ser escrita lá no tempo de Moisés, ela foi escrita no aramaico, em grego, e também foi escrito em outras línguas. Depois, o que aconteceu? O hebreu, né, veio lá, o aramaico, né, o hebreu, que na época de Moisés, o aramaico na época de Jesus, e o grego, porque o Novo Testamento já foi escrito na época, já trazia já muitas coisas, já tinha influência grega. Aí, nós temos lá em 1450, Johann Gutenberg foi quem pegou e trabalhou 5 anos para juntar todos os escritos num livro. Eram 2 volumes, mais 1.200 e poucas páginas, mas demorou 5 anos e foi escrito em latim. Agora, isso foi no ano de 1450 para 455, que foi reunido o livro da Bíblia. Disto, nós tivemos lá em 1653 um missionário católico português chamado João Ferreira de Almeida, que fez a primeira tradução da Bíblia para o português. E ele era um reformista, ele era católico, mas ele é um reformista já protestante, já cristão, já por isso que a Bíblia nossa, né, segue essa versão Almeida. Então, irmãos, tudo isso para chegar para nós, essa Bíblia era escrita em grego, em latim. Lutero, em 1550, né, eu pulei ele foi o primeiro que pegou e falou assim: chega de ter só para a igreja. Ele traduziu a Bíblia em alemão. E aí isso foi em 1550, por aí. 100 anos depois que nós fomos ter ela traduzida para o português. E hoje você tem ela na versão que você quer, a hora que você quer e onde você quer. Você falar que você não tem tempo para ler a Bíblia, falar que você não tem uma Bíblia, não cola mais. Amém? Por quê? Porque nós temos ela no carro, nós temos ela no ônibus, no trem, no computador, no seu trabalho, aonde você quiser. Eu sei que não vão ser todas as pessoas que vai ter um smartphone, mas olha, se você perguntar, é difícil achar quem não tenha. E a gente fala assim que nós não conhecemos a Bíblia porque nós não temos a Bíblia, não dá mais, né? Deus, irmãos, colocou ela de uma facilidade tão grande que não custa nada. Se você for ter um exemplar desse aqui, nós compramos lá para Sorocaba, né? Está na faixa aí de R$26. Se tiver alguém que falar, não tem Bíblia, nós vamos comprar a Bíblia. Olha, pastor, não deu para ir lá na livraria comprar. Então nós vamos ter aqui, aí os irmãos passam, a gente paga pelo preço de custo, não temos interesse nenhum de comércio. Mas não ter a Bíblia, não ler a Bíblia,
não é mais desculpa. Amém? Porque você pode ter, você tem tantas coisas, inclusive eu tenho andado, às vezes, no trabalho, né? Com um irmão aqui que tem táxi. E aí ele falou, pastor, não ler a Bíblia não é desculpa falar que não tem condição, porque ela tem por áudio. Amém? Ele falou assim, olha, eu ponho a Bíblia quando não tem ninguém no carro que atrapalha, né? Você tem que respeitar o passageiro, sei que ele queira, mas eu fico ouvindo a Bíblia no áudio. Eu ponho a Bíblia e escuto a Bíblia, não preciso ler a Bíblia. Então, irmão, se nós não buscarmos conhecer a palavra, não pode falar que a gente não teve condição, porque Deus deu capacidade para nós, simplificou tanto, e isso é para o nosso auxílio, não é para luxo, não é para dizer, olha, é meu momento de lazer, não, é para o nosso bem-estar, a nossa vida espiritual, a nossa família, o nosso negócio. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Então hoje nós vivemos num império global, onde a tecnologia é usada mal para quem tem ideias ruins, mas ela pode ser usada para o bem, para a gente divulgar a palavra de Deus, para a gente poder receber o alimento indo trabalhar. Por exemplo, não tem coisa melhor. Eu não me importo com o trânsito de São Paulo, já falei para vocês, né? Porque eu estou ouvindo as mensagens aqui da igreja, está no site. Eu ouço, relembro, eu estudo. Eu vou viajar. Ela me perguntou que hora que eu levanto. Eu falei assim, ó, eu levanto regularmente às 15:45. Eu entro às 9 horas no trabalho, 9 da manhã. Mas para dar tempo de estudar a palavra. Mas quando eu vou viajar, eu tenho que estar no aeroporto às 6:30. Eu viajo para Brasília toda terça-feira, amanhã mesmo, aliás, terça agora. Então, 6 horas da manhã eu estou saindo. E eu pego, né, 1 hora no trânsito, quando eu estou dirigindo para o trabalho, eu ponho no som do carro e vou ouvindo a palavra. O trânsito, para mim, não é mais problema. Por quê? Quanto mais o trânsito demorar, lógico que eu saio com antecedência, mais eu ouço a palavra de Deus. Aí o diabo fala assim, não vou dar muita chance para fazer esse trânsito andar. Amém? Então eu ouço no trabalho. Irmãos, não tem desculpa para a gente não conhecer a palavra de Deus, porque os recursos estão à nossa disposição. E nós precisamos. Porque ninguém vai chegar aqui para pregar a palavra de Deus pegando atalho, da noite para o dia. Não é gostoso você ver aí uma pessoa que nem o irmão André tocar um teclado, piano, né? Irmão, quantos anos demorou para você chegar nesse nível? Quanto tempo de estudo? Eu comecei com 12 anos, tenho 38 anos, 36. Então, não queira pegar atalho, comece. Mas é uma hora você chega lá. O pessoal fala assim, como o irmão Romualdo domina a marcenaria, como ele é especialista em móvel, que bênção esse homem para trabalhar. Em quantos anos você começou, irmão? Marcenaria? 19. Então, quando você começou, você sabia tudo que você sabe agora? É assim, né? O Fábio, eu tenho certeza que hoje eu vejo o Fábio tocar aqui, né? Fala, que bênção, né? Como eu gostaria, eu toco violão, sabe? Daquele, quando não tem ninguém para tocar, eu toco violão, mas tem que ter cifra, né? Eu costumo brincar que uma vez eu quis aprender a tocar violão de ouvido, como alguns falam, né? Machuquei toda a orelha, não deu certo. Então não dá, para mim não tenho dom, mas como eu gostaria de ter o dom. Mas aí você fala assim, mas não é só dom, é dedicação, é tempo, né? Então nós precisamos dar mais tempo para Deus trazer para nós aquilo que nós queremos, e Deus vai dando, e Deus vai trabalhando, vai nos enchendo. Agora, irmãos, Salmos 1 fala assim, bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, bem-aventurado aquele cujo prazer está na lei do Senhor. Fala com uma pessoa ímpia, se debruçar para ler a Bíblia, não vai dar certo, né? Mesmo quem não está, quem começou agora, precisa estar com o Espírito Santo, está enchendo o seu coração.
Orar para que Ele venha te encher, porque quando nós oramos, pedimos até para ler a Bíblia, nós precisamos do Espírito Santo, para que Ele tira todas as coisas, porque você começa a ler a Bíblia, aí vem, puxa vida, né? Que hora que Ele comprou isso, né? Ei, mas eu tenho que estar em tal lugar. Calma, para tudo, ora do Espírito Santo de Deus. Eu tenho 1 hora para eu ler a Bíblia, para eu estudar. Me tira todo o espírito de dispersão, me encha de bênção, de graça agora, para eu ler a Bíblia. E aí isso acontece, porque se você não orar, o inimigo vem, te distrai com isso, e é um telefone que vai te atrapalhar. Então, é isso, irmão. Agora, o que nós estamos falando? Né? Todas as bênçãos de Deus têm um princípio, tem princípios. E a palavra de Deus, como eu disse, Romanos 1,16, é poder. A palavra é poder de Deus para nos abençoar, para nos livrar, para ensinar, para aprender, para corrigir. E o que nós temos tirado proveito disso? De todo esse benefício? Muito pouco. Então o Senhor nos está nos convidando para que a gente nos prepare, para que quando vier uma tentação, você fale assim, está escrito. Amém? Irmãos, não tem coisa melhor. Eu estava falando com esse irmão aí, é uma pessoa nova na igreja, e ele falava, pastor, antes, né, logo que eu comecei a conhecer a igreja, o senhor tem falado e tal, né? Antes, nas primeiras viagens, ele fazia uns gatos, né? O que é gato, né? Não pode fazer aquele contorno ali. Ele, eu falei assim, por que você fez isso, né? Tá certo isso? Por quê? Não, mas é correto? Não. Então, como é que faz? Então, quando você começa ele começou a aprender, né? Com essas minhas orientações, e vendo que a gente prega aqui, passou-se talvez está em 1 ano. Ele falou assim, pastor, como que melhorou minha vida? Por quê? Porque eu não passo mais em sinal, eu não tenho multa, eu não passo. Para que eu fazia isso? Para que eu queria cortar atalho? Para que eu queria entrar num lugar que não podia entrar? Você percebeu? Porque às vezes nossa pressa, a pressa do homem é mais devagar do que aquilo que você acha que Deus está demorando, porque é demora de Deus. Porque quando você vai com Deus na direção de fazer o que é certo, e a palavra de Deus nos ensina na sua justiça, então o nosso caminho é muito mais rápido. Então nós temos que entender isto, que Deus nos deu a palavra, Deus nos deu orientação, o Espírito Santo que nos guia. Então nós temos que ter afinidade com isso, com toda essa bênção que vem de Deus. Eu queria colocando para vocês, né, buscar assim, se encher da palavra. Uma vez acho que eu li isso aqui, né, num livro lá atrás, e um dia acho que alguém mencionou aqui na igreja a mesma coisa. Nós queremos ser como uma esponja para estar cheia de água. Aquela esponja cheia de água que qualquer um que encostar seja molhado pela palavra de Deus. Quando encostarem em você, vai ouvir coisas de Deus. Olha que bênção. Queira isso na sua vida. O que você vai ter para passar para os seus filhos? Muito mais sabedoria. O que você vai ter para falar para os seus funcionários? Muito mais conselhos de Deus do que no seu achômetro. Então, quando nós pedimos que o Espírito Santo nos abençoe, é na palavra que vai estar a bênção, amém? Para de fugir da palavra, mergulhe na palavra, né? Porque é ela que vai ser bênção na nossa vida, amém? Vamos ficar em pé, vamos estar orando para nós encerrarmos tudo. Que a palavra de Deus transborde nas nossas